eu quero falar um pouco sobre fé, tá bom? Então, para isso, eu queria ler o texto em Gênesis 22, do versículo 1 ao 8. Gênesis 22, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Abraão, Deus tinha prometido para Abraão um filho. E Abraão ele já tinha mais de 100 anos, ele tinha 100 anos, 99 anos na verdade, desculpa. E quando Deus prometeu isso? E ele falava: como é que um cara de 99 anos vai ter um filho? Já não tive durante quase 100 anos, agora que não vou ter. Mas Deus deu um filho para ele, chamado Isaque. Então imagine você esperando mais de 100 anos para você ter um filho. Você tem um filho e de repente aquela pessoa que te deu o filho chega para você e pede para que você mate esse filho. É isso que estava acontecendo aqui. Então Deus pôs Abraão à prova pedindo: mate seu filho Isaque. Na manhã seguinte, isso é interessante também, eu amo a Bíblia. Na manhã seguinte, imagine, Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque. E na manhã seguinte, ele já se levantou para fazer o que tinha que fazer. Muitas vezes sua mãe fala assim: ei, limpe o quarto. E você não vai na manhã seguinte. Imagina para sacrificar seu filho. Ei, vai lavar o carro. Ei, peça perdão para aquela pessoa que você ofendeu. E aí você demora 6 meses para pedir perdão. Já Abraão não. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aí com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, então respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Até aí. Baixe suas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é a verdade. Obrigado porque podemos nos alimentar dessa palavra. Obrigado porque podemos viver através dessa palavra. Obrigado porque a sua palavra revelada, Senhor Deus, é o que nos guia. É aquela palavra que nos dá uma direção, nos dá um norte, Pai. Obrigado porque nós podemos crer nessa palavra, através da obra de Jesus Cristo. Obrigado porque nós podemos receber essa palavra, através da obra de Jesus Cristo. Nós queremos dizer, Pai, que estamos de corações abertos, mentes abertas, para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações nessa noite. Pai, fique à vontade, sinta-se à vontade. Nós declaramos uma noite de transformação, uma noite de salvação, uma noite onde receberemos ainda mais do seu toque, ainda mais da sua presença. Teremos um encontro ainda de maior intimidade com o Senhor. Amém, amém, amém. Texto fabuloso. Ele mexe comigo demais, esse texto falando sobre Abraão. E é um dos textos que para mim mais fala sobre fé na Bíblia. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Porque hoje em dia, a gente usa a fé, mas a gente não sabe usar a fé. Então, eu tenho fé, mas eu não tenho certeza de como utilizar dessa fé. Eu tenho um amigo, por exemplo, e ele estava contando esses dias que ele comprou um cachorro. A esposa dele comprou um cachorro, e era para ser um Lulu da Pomerânia. Sabe aquele bonitinho, parece um ursinho assim? Sabe aquele cachorro? E ele é pequenininho assim, desse tamanho assim, pequenininho e tal. E aí, a esposa dele comprou esse cachorro, custa lá R$6.000 um cachorro desse, um filhote desse. E aí, de repente, começou a crescer. E aí cresceu um pouco mais do que tinha que crescer. E ficou quente, eles cortaram o pelo.
E aí o pelo já não nasceu do jeito que era para ser o Lulu da Pomerânia. E de repente ele falou: pô, isso aí não é o cachorro que você queria comprar. Vá lá ver, de trocar, vá lá ver o que aconteceu. Só que ele tem um menino, ele tem um filhinho lá de uns 5, 6 anos. E aí o menino já tinha se apegado ao cachorro. Mesmo que não era um Lulu da Pomerânia, já era o cachorrinho dele. Ele já amava aquele cachorrinho. E aí o pai falava assim: mas filho, não é um Lulu da Pomerânia, não é o cachorro que a gente queria. Mas pai, não, e daí? Eu gosto dele, mas não é o que a gente queria. Pai, é só declarar que ele vai virar um Lulu da Pomerânia. Percebe? A gente tem todo o conceito de como usar a fé, do que, para que serve, como declarar, como fazer, que até as nossas crianças já sabem fazer isso. De tão esperto, de tão conceitual nós já estamos nesse assunto. E aí você para pensar: mas será que esse é verdadeiramente o processo da fé para a gente alcançar aquilo que Deus tem para a gente? Porque nós queremos usar a nossa fé para alcançar a herança que Deus tem para a gente. Nós queremos usar a nossa fé para alcançar as promessas que Deus fez sobre a nossa vida. Por exemplo, Ele te prometeu um casamento e você quer usar a sua fé para alcançar esse casamento. Ele te prometeu uma família feliz e você quer usar a sua fé para alcançar essa família feliz. Mas será que esse é o processo? Será que essa é a forma correta de usufruirmos da nossa herança? Será que é esse o processo da fé que nós temos que usar? Então eu quero falar um pouco sobre isso. O título da minha mensagem é: fé para quê? Fé para quê? Para que você usa? Como usa? Da onde vem a fé? Então, fé para quê? Posso pregar essa mensagem então? Posso falar sobre ela? Posso falar sobre ela? Com essa animação aí eu vou desistir. Para entender isso, então, eu quero falar sobre fé para quê? Mas para entender isso eu quero começar, ir lá no início, lá em Abraão, aonde começou o pai da fé. Muitos chamam Abraão de pai da fé. E a Bíblia deixa a gente entender isso. Por isso o primeiro ponto da minha mensagem é o pai da fé. E o que me chama a atenção é que Deus me mostrou algo nesse texto fantástico. Porque em Gênesis 22:1, no primeiro versículo ali de Gênesis 22:1, Deus quis fazer um teste com Abraão. Eu sempre quis entender o que é esse teste que Deus quis fazer com Abraão. O que ele estava provando? E existem várias teorias e várias revelações sobre esse texto. Por exemplo, Deus estava querendo mostrar para Abraão que era melhor crer em Deus do que naquilo que Deus pode dar para ele. Percebe? Se Deus não pudesse te dar nada, se Deus não pudesse te dar a salvação da sua alma, se Deus não pudesse te dar o perdão dos seus pecados, se Deus não pudesse te dar a sua herança, coisas materiais, você mesmo assim amaria, serviria e o adoraria? Percebe? Então Deus estava mostrando assim: ei, eu sou mais importante do que aquilo que eu posso te dar. Então vá lá e sacrifique aquilo que eu te dei. Essa é uma das teorias, essa é uma das interpretações que existe sobre esse texto. Outra interpretação, por exemplo, Deus estava testando Abraão para ver se ele podia obedecer acima das circunstâncias. Você pode imaginar, você teve um filho lá com 100 anos, agora Deus pede para que você sacrifique aquele filho, ofereça aquele filho em holocausto. Você pode imaginar a circunstância que ele estava vivendo? Ele falou: cara, eu demorei 100 anos para conseguir esse filho, agora eu vou matar ele. E aí alguns dizem que Deus estava testando se Abraão seria capaz de obedecer a Deus, mesmo nessas circunstâncias. Percebe? Mas porque um dos maiores desejos de Deus é que a gente consiga viver pela palavra revelada e não por aquilo que nos cerca, não pelas circunstâncias que estão à nossa volta. Um dos maiores desejos de Deus é que a gente possa crer na palavra dele e sobre aquilo que ele diz sobre você, do que você ficar assustado porque as circunstâncias à sua volta não estão ocorrendo da forma que você queria. Então muitos usam esse texto dessa interpretação. Outros já dizem não, era um teste para que o próprio Deus se sentisse confortável com uma situação.
Eles falam assim: Deus estava testando Abraão, porque se Abraão fosse capaz de sacrificar seu único filho, Deus também seria capaz de sacrificar seu único filho. Percebe? Muitos dizem isso sobre essa história. Eu não gosto dessa interpretação porque isso diminui aquilo que Deus fez por mim e por você. Porque ele está limitando, ele está fazendo Deus ser menor ainda que Abraão. Porque Abraão sacrificaria Isaac sem saber que ele ressuscitaria, sem saber o que poderia acontecer. E Deus sacrificaria Jesus, sabendo que ele tem poder e autoridade para ressuscitar a Jesus Cristo. Percebe como a obra de Abraão então seria maior do que aquilo que Deus fez por nós? Por isso eu entendo que Deus não fez o que fez porque Abraão podia fazer. Deus fez o que não precisava fazer por amor a mim e a você. Essa é a diferença. Percebe como a obra de Deus é maior do que aquilo que Abraão fez? Então muitos acham que Abraão era um teste de Deus para que Deus pudesse também criar coragem e sacrificar seu filho. Alguns pregam isso. Mas eu não gostei de nenhuma dessas interpretações. E aí eu fiquei meditando sobre esse texto. Eu fiquei pensando, cara, o que significa esse texto? E aí eu entendi uma coisa diferente. Abraão, então, lá em Gálatas, fala sobre Abraão ser o pai da fé. Melhor dizendo, o pai daqueles que creem. E Gálatas 3, 6 a 9 fala sobre isso. Diz assim: considerem um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Percebe? O pai da fé. Os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Sabe o Evangelho, as boas novas, aquilo que é bom demais para ser, acreditar, para ser contado, isso Deus já estava anunciando a Abraão antes de Jesus Cristo. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Existe uma promessa sobre a vida de Abraão. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. O Evangelho tinha sido apresentado a Abraão por Deus. O próprio Deus pregou sobre Jesus Cristo e sobre aquilo que iria acontecer a Abraão. E Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. No versículo 2, no capítulo 22 de Gênesis, versículo 5, a gente encontra o tamanho da fé que Abraão teve. O tamanho daquilo, a consideração que Abraão teve por aquilo que Deus já tinha revelado a ele. Porque ele diz assim: eu e o menino, nós subiremos. Lembra que ele ia matar Isaac, né? Ele fala assim: nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Mas ele não ia matar Isaac lá em cima? Nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Percebe o tamanho da fé? Percebe a consideração que Abraão tinha por Deus? Porque ele tinha certeza de que Deus, mesmo sem nunca ter ouvido falar sobre isso, Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaac. As boas novas falavam sobre um homem que ressuscitaria de dentre os mortos. E ele cria que, já que um homem poderia ressuscitar de dentre os mortos, o filho dele, Isaac, poderia ressuscitar de dentre os mortos. Ele cria que alguém substituiria o pecado da humanidade, levaria o pecado da humanidade, morreria no lugar da humanidade. Da mesma forma que ele cria que Deus proveria um cordeiro para seu filho Isaac não precisar morrer. Abraão então ele cria nas boas novas. Antes de tudo ele creu nas boas novas. Ele disse: nós subiremos e voltaremos, porque ele cria na ressurreição. Porque ele já cria nas boas novas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o tamanho que é essa situação que Abraão viveu? Vocês estão percebendo isso? Então ele cria na ressurreição e esse era o teste. Deus não estava testando apenas Abraão, mas Deus estava testando toda a humanidade. Porque se anos antes de Jesus Cristo vir, um homem foi capaz de crer na ressurreição de Jesus Cristo, e isso
trazer justiça, trazer santidade, trazer o perdão dos pecados dele, ele ser justificado por causa disso, 2000 anos depois de Jesus Cristo ter vindo à terra, morrido, ressuscitado, as pessoas ainda poderiam ouvir essa mesma mensagem e crer no Jesus Cristo e ser justificado pela obra de Cristo e não pela sua própria obra. Vocês percebem o tamanho do teste? Ele não estava testando apenas Abraão, mas ele estava testando toda a humanidade. Ei, se esse homem é capaz de crer na ressurreição, se ele é capaz de ter uma fé para crer na ressurreição, todos os outros, depois de Jesus Cristo, terão a mesma capacidade, eles terão o mesmo ânimo, a mesma forma de pensar que esse primeiro homem teve. Por isso que Abraão é o pai da fé. Ele foi o primeiro crente. Ele foi a primeira pessoa a crer que Deus ressuscitaria Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? E foi isso que trouxe justiça na vida de Abraão. Tá? Justiça. Abraão foi justificado por causa da fé que ele teve na obra de Jesus Cristo. Ok? Isso me leva para o segundo ponto. Antes disso, Romanos 4:3. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Tá? Então, ponto 2. Fé para justiça. A fé, então, serve para que sejamos justificados pela obra de Jesus Cristo. Muitos acham que vão alcançar a justiça pelas suas boas tarefas, pelas suas boas ações, e nós aqui já sabemos disso, que não é assim. Nós alcançamos uma posição aceitável. Justiça significa uma posição aceitável. Uma pessoa cometeu um crime, foi presa, pagou lá 10 anos dentro da prisão e saiu da prisão. Isso é justiça. Ele voltou a ter uma posição aceitável para estar livre no meio da sociedade. A humanidade tinha pecado contra Deus, estava longe de Deus. Jesus Cristo morreu por nós, tomou os nossos pecados sobre si, e Ele nos justificou. E crendo nisso, nós aceitamos uma posição nova da anterior que nós tínhamos. Antes, eles nos chamavam de homens caídos. Agora, eles nos chamam de homens livres pela fé e na obra de Jesus Cristo. Percebe? Agora nós temos uma posição aceitável diante de Deus pela justiça, porque nós cremos na obra de Deus. Então, a fé serve para isso, que sejamos justificados pela obra de Cristo. Em Romanos 10:10, a Bíblia diz assim: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O coração, ele serve para você crer. Crer no quê? Justiça. Sua fé, então, é para crer na justiça. Estou tentando construir um pensamento aqui, vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Mas o coração se crê para a justiça. Entenda que a justiça é você estar na posição aceitável. Ou seja, você é santo diante de Deus porque Jesus te fez santo. Deus te aceita diante dele porque Jesus, a obra de Jesus Cristo, te tornou santo, te tornou justificado. Vocês estão entendendo? Essa posição, então, justiça, fala de posição, fala de identidade. Se você é uma pessoa justa, aceita, ele está falando sobre quem você é. E então, justiça fala sobre identidade. Por isso eu queria dar um exemplo. Eu espero que esse exemplo facilite agora tudo isso que eu quis dizer. Justiça, então, é uma posição que você ocupa e ela está falando sobre a sua identidade, está falando de quem você é. Agora imagine o seguinte: você recebe uma mensagem no celular dizendo que existe um presente, um pacote para você nos correios. Você só precisa ir lá buscar. Vocês já pediram um pacote online lá, fizeram uma compra, e aí não foi para sua casa, você teve que ir buscar nos correios. Então, chegou a mensagem de que você pode ir aos correios retirar um presente que existe para você. Ok? Alguma coisa espera você lá nos correios. E aí quando você chegar lá, qual vai ser a pergunta que a mulher que está te atendendo vai fazer? Você tem um documento com foto? E aí se você não tiver a identidade na sua mão, você vai conseguir retirar aquele pacote, retirar aquele presente?
Se você não tiver um documento com foto nas suas mãos, você não vai conseguir retirar esse presente. Percebe? Eu estou tentando levar você a entender qual é o processo para usufruirmos da nossa herança e para onde entra a fé nesse processo. Então, existia um pacote disponível para você, você não tinha identidade, você não podia acessar esse pacote. Mas agora a justiça fala da sua posição e fala da sua identidade, fala de quem você é. O coração se crê para a justiça. Você vem, crê na justiça, agora é como se você estivesse nos correios com uma identidade na mão. Isso vai te dar acesso ao presente que você tem, ao pacote que você tem. Verdade? Verdade? Vocês estão entendendo? Se eu entendesse melhor minha própria mensagem, eu conseguia passar melhor para vocês. Então, se nós cremos na obra de Jesus Cristo, aí sim teremos acesso às promessas, como perdão e salvação. Olha o que diz Romanos 5:1. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, percebe? Você recebeu sua posição, você foi justificado pela fé na obra de Jesus Cristo. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé na obra de Jesus, alcançamos a paz. Percebe? É a primeira vez que eu estou falando sobre algo que você está retirando com a sua fé. Você creu na justiça, isso te deu uma identidade. E agora você tem acesso àquilo que estava contido naquele pacote. Daqui a pouco eu vou ler um versículo que vai abrir ainda melhor esse tema. Alcançamos a paz, aquilo que Deus tem para nós. Alcançamos as promessas feitas a nós e a nosso respeito. Somos justificados pela fé na obra de Jesus. E isso nos dá acesso às promessas de Deus. Vocês estão entendendo todo o processo? Romanos 5,17, esse é o versículo que eu queria chegar. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Entendeu? É ilimitado, imensa provisão da graça. Existe um pacote para você e é ilimitado. E a dádiva da justiça, você recebe o presente da sua nova identidade. Dádiva é um dom, é um presente para você. É de graça para você, essa nova identidade sua. Esse é o presente da justiça. Uma nova posição para você. Aqueles que recebem, que aceitam, aqueles que creem. Crer, a fé te faz receber a imensa provisão da graça, aquilo que está ao seu alcance, e a dádiva, a sua nova identidade. Estes reinam em vida. Estes usufruem do que existe dentro do pacote. Difícil? Seja sincero. Abraão creu na obra de Jesus Cristo. E isso lhe foi imputado como justiça. Isso deu uma nova posição para ele. E aí a Bíblia fala lá em Gálatas 3, né? Cadê Gálatas? Gálatas 3, 6 a 9. Tem um pedaço que ele fala assim: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Percebe que ele começa falando, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, e agora ele acessou a promessa. Vocês estão entendendo o fluxo, o processo da fé para que você reine em vida? Para que você acesse aquilo que Deus tem para você? Então, aqueles que recebem, aqueles que creem na obra de Jesus Cristo, eles têm acesso, porque a graça tornou disponível a todos, mas a justiça torna acessível a todos. Vocês estão me entendendo? O processo da fé, então, ele funciona assim. Você crê na obra de Jesus Cristo. Isso te dá uma nova posição.
É essa posição que te permite acessar as promessas que Deus tem para você. E nós usamos a fé de um jeito que não é a forma de fé que Deus nos ensinou a utilizar. Abraão mostrou a forma correta de usar a fé. Por isso ele é o pai da fé. Então, para você reinar em vida, você precisa crer da forma correta. Você precisa passar pelo processo da forma correta. Para concluir, Abraão é considerado pai da fé por ser o primeiro a crer na ressurreição, mesmo sem nunca ter visto algo parecido. Ele escutou as boas novas. Ele creu em Jesus Cristo, que Deus era poderoso para salvá-lo, e isso lhe foi imputado como justiça, dando acesso às promessas. Então a questão é o seguinte: nós usamos a fé de uma forma errada. Nós usamos a fé com os seguintes comentários: eu estou com uma dor de garganta, mas eu creio na cura. Eu creio que vou passar no vestibular. Eu creio no meu casamento melhor. Eu creio que a minha avó vai ser curada. Eu creio que meus pecados vão ser perdoados. Eu creio que vou ser salvo. Não é assim que a gente crê? Vocês já ouviram um comentário assim? Então a fé não é para ganhar ou comprar um carro. A fé não é para isso. A fé não é para você ter sua casa própria. A fé não é para você ser curado. A fé não é para que você seja salvo. A fé não é para esse tipo de coisa. A fé é responsável por trazer aquilo que não é à existência. Porém, o caminho da fé até a nossa herança é Jesus. Quando Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, existe uma promessa sobre a nossa vida de poder chegar até o Pai. Mas ele está falando: a não ser por mim. Creia em mim e assim você chegará no Pai. Vocês estão começando a entender? O caminho da nossa fé para alcançarmos a nossa herança é crer na obra de Jesus Cristo. Isso nos faz justos e assim a gente pode acessar aquilo que Deus tem para nós. É crendo em Jesus, então, que você pode ter o perdão dos seus pecados. É crendo em Jesus, então, que você pode ter a salvação da sua alma. É crendo em Jesus, então, que você pode ter um bom casamento. É crendo em Jesus, então, que Ele pode te dar um carro. É Ele quem pode, é tudo para Ele, por Ele e para Ele. Vocês estão entendendo? A gente precisa aprender a crer para usufruir da nossa herança. A gente não pode pular o processo. E ele explica isso de uma forma muito simples, num dos versículos que as pessoas mais conhecem na face da terra. Ele, lá em João 3,16. Quantos de vocês lembram de João 3,16? João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Da mesma forma que Abraão iria sacrificá-lo, naquela história lá tinha um filho sendo sacrificado, Deus deu o seu Filho unigênito. Da mesma forma. Só que Abraão não precisou sacrificá-lo porque ele cria que o cordeiro substituiria seu filho. Da mesma forma, tinha um filho, Deus tinha um filho, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê para ter a vida eterna? Não. Você crê para não perecer? Não. O versículo diz: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa fé foi feita, nós temos fé para crer em Jesus Cristo. E Ele pode todas as coisas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A nossa fé foi feita para ter a certeza de que Jesus Cristo veio à terra, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, e a morte não pôde detê-lo, mas Ele foi ressurreto no terceiro dia. Ei, quantos dias Abraão andou para chegar até o holocausto? Ei, a Bíblia é linda, é perfeita. Se eu soubesse explicar ela para vocês. Mas você crê então na obra de Jesus Cristo? Não é o que você faz, mas é o que Ele fez que te fez justo.
E você sendo justo por crer em Jesus Cristo, Abraão creu nas boas novas, e isso lhe foi imputado como justiça. Porque você crê na obra de Jesus Cristo, você tem uma nova identidade, você tem uma posição aceitável. E agora você pode usufruir daquilo que Deus tem para você. A nossa fé é para crer que Jesus pode. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as outras coisas são consequências. Creia em Jesus e você vai ter a sua vida de paz. Creia em Jesus e você vai ter a sua vida de alegria. Creia em Jesus e você vai ter a sua vida de satisfação. Creia em Jesus e você vai ter uma vida ilimitada, livre. Creia em Jesus. Fé para quê? Fé para quê? Fé para crer em Jesus. Fé para crer na obra de Jesus Cristo. Isso é o que Abraão estava ensinando para nós naquela história, o que Deus estava ensinando para nós através da história de Abraão. Ei, eu preguei as boas novas a Abraão. Ele entendeu, ele creu. E porque ele creu há 2000 anos antes de Cristo, há anos antes de Cristo, 2000 anos depois de Cristo, eu e você podemos crer na mesma mensagem e ter a salvação, e ter a paz, a alegria, a satisfação que só existe em Jesus Cristo. Se você quer acessar a sua herança, creia em Jesus. Se você quer a cura no seu físico, creia em Jesus. Se você quer a cura da sua avó, creia em Jesus. É Ele que pode. Se você quer um carro novo, creia em Jesus. Se você quer uma casa própria, creia em Jesus. Se você quer passar no vestibular, creia em Jesus. Se você quer melhorar o seu ambiente de trabalho, creia em Jesus. É Ele quem pode. É Ele quem pode. Se eu conseguir deixar isso claro para vocês, ei, creia em Jesus. Isso vai te dar acesso à sua herança. É isso que Abraão estava ensinando para a gente naquela história ali. A fé não é crer no objeto que você deseja, mas é crer que Jesus pode fazer aquilo que você espera. E a Bíblia ainda diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Eu prefiro passar por esse processo e receber infinitamente mais de Deus do que tentar pular o processo e ficar vendo que eu não acesso o pacote que está disponível para mim. Vocês percebem? Todo aquele que nele crê não perece. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Amém? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês possam usufruir dessa mensagem. Espero que vocês possam amar mais Jesus agora por causa dessa mensagem. Eu quero que vocês possam compreender que, ei, está tudo disponível para você. Você só precisa crer pelo processo correto. Através de Jesus Cristo. Porque Ele pode. Ele pode. Ele pode.